Oi, gente. Meu nome é Tainá e eu sou estudante do curso de Licenciatura em História e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a história da educação no Brasil. A educação sistemática aqui no nosso país se iniciou apenas em 1549, com a chegada dos jesuítas. Os jesuítas vieram com a missão de domesticar os selvagens, de catequizar os indígenas. Liderados pelo padre José de Anchieta. Eles construíram é, várias escolas, né, vários colégios, e também eram responsáveis pela educação dos nobres, só que era totalmente diferente da educação dos indígenas. Eles ficaram responsáveis pela educação do Brasil por mais de 200 anos. Apenas em 1759, Marquês de Pombal achou que a Igreja Católica estava acumulando muito poder e, com a desculpa de que eles estavam conspirando contra a corte portuguesa, expulsaram os jesuítas aqui do país, dando início assim à Reforma Pombalina. Então, o que foi essa Reforma Pombalina? Ela, a educação ficou caracterizada pelas aulas régias, que eram nada mais do que aulas avulsas, que o professor ia na casa do aluno, o aluno ia na casa do professor. Não existia colégio, né? Porque foram fechados todos os colégios. Mas aí teve grande dificuldade por conta da formação dos professores, que não existia. Após isso, em 1808, teve início o Brasil Império, que foi a vinda da família portuguesa, né, da corte, para aqui para nosso país. E esse período foi caracterizado por grande desenvolvimento, investimento interno, criação de várias construções educacionais, bibliotecas, como, por exemplo, a Faculdade de Direito de Olinda, foi construída lá naquela época, né, pelos portugueses. Mas ainda assim, a educação era muito elitizada, né, nessa época. Após isso, se deu início o Brasil República, que uma das características foi a criação da Associação Brasileira de Educação. E também ocorreu um movimento muito importante para a mudança da educação no Brasil, que foi a Escola Nova. Nesse período, foi também criado, né, o grupo escolar, que a gente conhece hoje, que foi dividido os alunos em séries e idades, e foi criado também o vestibular para o acesso ao ensino superior. Ainda assim, muito elitizado, só os filhos dos ricos que tinham acesso a esse ensino superior. Isso a partir de 1889. Após o período republicano, teve início a Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, que instituiu o ensino técnico profissionalizante com a criação do Senai e do Senac. Também foi criado o Ministério da Educação e foi apresentado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi um manifesto de 26 educadores que eles exigiam basicamente a educação como direito de todos, uma educação laica. Depois do governo de Vargas, teve a República Populista, que se iniciou em 1946, que a Constituição de 46 trouxe a primeira lei de diretrizes e bases da educação, trazendo alguns avanços, e também foi nesses anos que surgiu um dos principais educadores que conhecemos aqui no nosso país, que foi Paulo Freire, que ficou conhecido pela sua técnica de alfabetização de jovens e adultos em poucos dias, e também pela sua educação crítica e libertadora. Mas em 1964 foi dado o golpe militar, né, que aconteceu a ditadura militar, onde estudantes, professores foram perseguidos, censurados, inclusive Paulo Freire foi um deles. Matérias foram tiradas da grade curricular, como, por exemplo, História, e a educação ficou muito censurada, né? Era só o que o governo permitia e ficou basicamente no ensino profissionalizante para o trabalho.
A ditadura militar terminou em 1985 e aí se iniciou o processo de redemocratização no Brasil, que a principal característica foi a Constituição de 1988, que é conhecida como Constituição Cidadã, que ela traz um artigo, se eu não me engano é o artigo 205, que fala somente sobre a educação, direitos, deveres do Estado, do município, do governo, a educação como direito de todos, a educação gratuita, o ensino superior, enfim. E aí foram ocorridas algumas mudanças muito boas, né, para o acesso à educação, como, por exemplo, os programas Pronatec, o ProUni, o Enem, o sistema de cotas, né, para ingresso no ensino superior. Tudo isso foi importante para dar o acesso à educação àquelas pessoas de classe mais baixas, né? E é isso, foi apenas um pequeno resumo sobre a história da educação no Brasil e espero que vocês tenham gostado.